mas toda a humanidade. Então, se puderem estar em oração comigo nesse momento. Senhor meu Deus, obrigado por esse dia diante da Tua presença, diante da paz do Senhor Jesus Cristo. Nós pedimos, Deus, que o Senhor é o único Deus vivo, o único Deus que existe, e acreditamos na Tua soberania sobre todo o universo, inclusive sobre o nosso planeta. Pedimos que o Senhor toque, meu Pai, no coração dos protagonistas desse conflito, Pai. Que o Senhor toque o coração do Putin, que o Senhor toque o coração do presidente da Ucrânia, do presidente dos Estados Unidos, do Emmanuel Macron, de todos os representantes da União Europeia, meu Pai. Porque o Senhor é o Deus que pode mover o coração deles, meu Pai. Que o Senhor abençoe cada pessoa ali presente, meu Pai, cada soldado, cada civil, cada pessoa que está sofrendo nesse momento, meu Pai, cada pessoa que perdeu algum ente querido, meu Pai, que o Senhor também abençoe os russos, Pai, que o Senhor abençoe os ucranianos, que o Senhor abençoe todas as pessoas, porque o Deus, meu Pai, o Deus que nós servimos, Jesus Cristo, Ele ama cada ser humano, mesmo aquele ser humano que tenha cometido erros, que tenha fazendo coisas que não estão sido agradáveis diante do coração do Pai, Deus também continua amando, Pai. Que o Senhor traga paz no coração desses homens, meu Pai. Que o Senhor demonstre que o Teu poder é soberano, meu Pai. E que o Senhor represente Jesus Cristo naquele local, meu Pai, trazendo paz. Em nome de Jesus. Amém. Então, meu nome é André e hoje nós vamos falar de saúde e bem-estar, à luz da palavra de Deus. Pode passar. Primeiramente, pode passar, né? Enquanto está passando o slide aqui, vamos bater um papo, né? Que é importantíssimo falar de saúde hoje em dia, em especial na comunidade cristã. Porque nós temos que lembrar que Deus opera milagres, traz cura, mas Deus principalmente também nos deu conhecimento para desenvolver a ciência, a tecnologia, nos deu informação para construir os conhecimentos e devemos também fazer mão disso. Primeiro, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Então, Deus quer que nós tenhamos uma vida plena, uma vida saudável, uma vida para que nós possamos servir aqui nessa terra de tudo e qualquer maneira. E uma vida para que tenhamos também felicidade. Deus não quer que a gente seja uma pessoa triste, uma pessoa limitada, não quer que a gente tenha saúde para praticar esporte, viajar, ter uma família saudável. Pode passar. E o que é a definição de saúde? Por muito tempo, as ciências da saúde, em especial a medicina, acreditou que saúde era apenas não ter doenças, a saúde do estado físico. Por isso que as especialidades médicas são divididas por órgãos, cardiologia, coração, neurologia, o sistema nervoso central. Só que hoje a gente tem uma noção de saúde um pouco mais holística, um pouco mais complexa. A gente entende a saúde no sentido biopsicossocial. Tem a saúde também do ponto de vista físico, que é importantíssimo, não estar doente, mas também tem uma saúde mental equilibrada e um ambiente social, um ambiente humano que te cerca saudável, é importantíssimo para você ter uma vida humana completa. Deus não quer que você só não passe mal, quer que você tenha uma vida ampla, uma vida perfeita. Definição de saúde segundo a Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde define a saúde como um estado de completo bem-estar, físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções e enfermidades. Pode passar. É um pouco do que a gente falou. Vale aproveitar esse gancho que nós falamos do conflito armado que está tendo agora entre a Rússia e a Ucrânia, que, por exemplo, imagina uma pessoa nessa situação de guerra. Talvez ele não tenha nenhum problema físico, mas o que vocês acham da saúde mental dele? Está totalmente acometido, correto? E mesmo que a pessoa que tem uma saúde mental razoável, que esteja lidando bem com essa situação toda, ou que tem alguns planos, tenha fé em Deus, mas um ambiente social é saudável? Não é saudável, morrendo de medo, talvez tendo que se abrigar em espaços de proteção antiaérea, como os metrôs. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde e segundo a ótica hoje em dia das ciências da saúde, essa pessoa não está tendo um estilo de vida saudável. Pode passar, Paulo? Então, bem-estar físico, bem-estar mental e bem-estar social. Vamos falar um pouco de cada um agora. O bem-estar físico é basicamente o funcionamento dos órgãos estiverem bons. E o que a gente chama de homeostase em medicina. Coração bom, cérebro bom, rim bom, o fígado bom. E isso a gente tem duas frentes. Primeiro, a promoção da saúde, que é justamente evitar que as doenças dos sistemas que não sejam acometidos, e isso representa mais de 80% da prevenção.
Já foi provado que a atenção primária, quando a gente está no centro de saúde ali, é capaz de resolver 86% de todas as doenças e promover a saúde. O que acontece é que o nosso estilo de medicina, o estilo de saúde, puxou muito da cultura americana vislumbrada no sistema hospitalocêntrico, que é o quê? Se você não tem nenhum problema de saúde, você não vai ao médico. Você só vai ao médico quando você precisar. Só que quando você precisar, talvez a coisa já desandou. Quando você descobrir alguma coisa, você descobriu alguma coisa num estágio muito mais avançado, um câncer mais avançado, uma doença cardiovascular mais avançada, aí as ferramentas, os instrumentos, as propostas terapêuticas são muito reduzidas. Então é importantíssimo a promoção de saúde para o bem-estar físico. E na outra contramão, o desenvolvimento das tecnologias hoje. Hoje em dia, por exemplo, raramente se faz uma cirurgia aberta, são pouquíssimas indicações, já se usam óticas, cirurgias videolaparoscópicas, cirurgias por meios de robô. Então, a gente tem que estar justamente nesse meio. Tem que fazer a promoção de saúde, tem que se precaver, fazendo a mamografia, fazendo a coleta do Papa Nicolau, os homens fazendo os exames de PSA, se tiver histórico familiar de alguma doença, ficar mais esperto, mas se precisar, tem que ter outra mão. A ciência da saúde, a medicina, cheia de tecnologia. O exemplo que eu gosto de dar é o seguinte, imagina no almoço de domingo de família, tem mais vovozinho ou vovozinha nos almoços de domingo de família? Costuma ter mais vovozinha. Já perceberam por que isso? Será que mulher tem uma genética mais forte do que a de homem? Não. Normalmente o que acontece é que as mulheres procuram mais o médico do que os homens. Então, tudo que se descobre mais cedo, elas resolvem mais cedo. Em qualquer instituição de saúde, você percebe que a maioria das pacientes são mulheres. Os homens, quando vão procurar ajuda, procuram quando apareceu um nódulo aqui diferente, ou estou me sentindo muito mais fraco, estou perdendo peso. Aí, provavelmente, o leite já foi derramado. Então, é importantíssimo para a saúde física, a promoção da saúde, a prevenção. Pode passar, por favor. E a saúde mental. Porque não adianta nada ser saudável fisicamente e não ter uma saúde mental equilibrada, não ser feliz. E, infelizmente, a gente tem visto bastante isso. A pessoa aquele clichê, né? Mas você está reclamando, você já foi no hospital ver que a pessoa tem a saúde física boa, mas está reclamando, está com a saúde mental. E isso é até um preconceito, uma coisa terrível, porque a saúde mental, a doença mental, ela existe, a pessoa está sofrendo de verdade, não é porque ela não quer, ela está fazendo corpo mole, não, de jeito nenhum. Inclusive, as doenças mais prevalentes do século XXI são as doenças de saúde mental, porque as ciências da saúde evoluíram tanto tecnologicamente que as doenças que matavam bastante no século XIX, século XX, principalmente as doenças infecto-parasitárias, já estão sendo controladas. O que está restando é a saúde mental, que está ficando bem para baixo. E por que isso? Por causa, de novo, do nosso estilo de vida. A gente vive hoje na era da informação e da tecnologia. Então, o que nós temos o dia inteiro é informação. Você pega o celular e pega o Instagram e roda para cima, você está sendo bombardeado por notícias o dia inteiro. Por vezes notícias ruins, e não só notícias ruins. Está tendo uma comparação de vida umas com as outras que não é bom. Por exemplo, aí você acordou numa segunda-feira indo trabalhar, aí você abre alguma rede social e você vê que a pessoa está tomando café em Paris. Aí você fala assim, nossa, minha vida está tão ruim. Só que não, 99% da população está fazendo a mesma coisa que você, está indo trabalhar na segunda-feira de manhã. Só que isso vai minando a saúde mental, que você vai sempre se inferiorizando, se comparando com as outras pessoas. E eu costumo brincar também que a gente pode... as principais doenças mentais a gente pode dividir da seguinte maneira. Depressão, né, excesso de passado, é um arrependimento, é algum trauma que não ficou bem resolvido no passado. Ansiedade, ao contrário, é o excesso de futuro. Com o excesso dessas informações, a pessoa se preocupa tanto com o futuro e, infelizmente, a gente não tem certeza de nada na vida. Então, o único local que não tem nenhum problema, que não tem nenhum empecilho de a gente viver é onde? No presente. Que é tudo que a gente tem, né? É a única coisa que a gente pode mudar. A gente não pode mudar nem o passado, nem o futuro. E o que fala na Bíblia? Nós somos cristãos, acreditamos nela. Cada dia tem seu próprio mal, né? E Jesus nos encoraja, dê em nós o pão nosso de cada dia. Então é isso, viver cada dia, fazer o seu melhor. Não, hoje eu vou, hoje eu vou passar pano na casa.
Passa o melhor pano na casa que você puder. Você vai dar o seu melhor em cada tarefa. E você vai ver que fazendo assim, você vai ser uma pessoa muito mais otimizada, vai fazer tudo bem, vai ser uma pessoa muito mais em paz, vai ser uma pessoa muito mais feliz. E se planejar algo para o futuro, que é importante também, o planejamento estratégico, acreditar que vai dar certo. Isso na Bíblia a gente chama como o quê? Fé. É isso que é a fé, né? Se planejar no futuro, fazer as coisas que te cabem e acreditar que vai dar certo. É isso que é a fé que Jesus prega. E se não der certo, acreditar que talvez seja a citação mais difícil de crer na Bíblia, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive a notícia ruim, inclusive o sonho que você queria realizar e não foi realizado, tudo cooperou para o bem daqueles que amam a Deus. E fazendo essas pequenas receitas do dia a dia, de focar mais em pequenas atividades, fazer o seu melhor, ter uma vida mais leve, isso nos traz saúde mental. A gente fica muito mais comprometido, muito mais equilibrado. Mas, infelizmente, algumas pessoas têm um acometimento mental mais forte. Talvez tenha uma doença crônica mais séria, teve um luto não muito bem resolvido, teve algum trauma, algum abuso sexual, que necessariamente precisa de um acompanhamento mais especializado, talvez precise usar algum medicamento para servir de apoio nesse momento, sabe? Então, mas é importante perceber que a saúde mental era algo que existe, ela é real. A pessoa que está falando que está triste, que tá muito ansiosa, que não consegue dormir, ela está sofrendo de verdade. E isso a gente, às vezes, tem que parar de julgar e receber com amor, inclusive no ambiente da igreja. Porque, assim, eu também sou cristão e eu percebo que, às vezes, a gente deixa um pouco a desejar em relação a essas coisas. Fala assim, não, mas isso não é demônio, isso aí você não está fraco na fé. Não, é uma doença, é algo relacionado à saúde humana. Então a gente tem que ficar esperto com isso também. Pode passar, Larissa, por favor. E agora o bem-estar social. Talvez a pessoa tenha saúde física boa, tenha saúde mental boa, mas o ambiente que a cerca não está saudável. Quer ver um exemplo que provavelmente todo mundo tem? Alguém na família doente. Já viu uma família com algum ente querido doente? Como é que a família toda fica adoecida? Não fica ou não fica? Fica todo mundo assim sem pé, é um ambiente social que o cerca. Ou a pessoa trabalhar demais, que tem até um nome para isso, é a síndrome de burnout, que a pessoa trabalha em excesso, sofre muita pressão no trabalho. Saúde física boa, saúde mental boa. O ambiente que a cerca está doentio. As pessoas da Ucrânia lá que estão sofrendo com a guerra. Tudo bem, está sofrendo um conflito armado. Está sofrendo o ambiente social que elas estão vivendo. Está totalmente doentio também. Então, o aspecto social é importante também. E é impossível desvencilhar o ser humano dessas três esferas, que é a bio, psico e social. Um outro exemplo, as questões financeiras. A gente está no meio de uma inflação, crise econômica, aí você deixar essas notícias te abaterem todo dia, aí você vai ter ansiedade, e depois da ansiedade, provavelmente seu coração vai começar a ficar mais fraco, você vai ter um problema cardiovascular, hipertensão, obesidade, desequilíbrio dislipidêmico, que é do colesterol, desequilíbrio glicêmico, que pode causar uma diabetes. Então, é tudo interligado, não tem como enxergar as coisas separadas. O pastor bem falou aqui que a gente é alma, corpo e espírito. Então a gente tem que trabalhar nas três frentes. Com certeza, todo mundo aqui está falhando em alguma parte. Ninguém é perfeito, né? Só Jesus. Então, às vezes, a gente acorda mais triste. Aí, se acordando mais triste, você vai tratar mal quem? Talvez a pessoa que mais te ame, seu cônjuge, seu pai, sua mãe. Aí, talvez aí a pessoa fala assim, não, será que essa pessoa, será que eu fiz alguma coisa com ela? Aí ela também vai ficar triste, e talvez se ela tiver um problema de pressão, aí a pressão dela já vai subir, já vai ficar preocupada. Então a gente vive em sociedade, é tudo interligado, e a gente nós somos um ser extremamente complexo por causa disso. É biopsicossocial. Pode passar, por favor. Bem-estar físico, pode passar. E agora um dado importante. O professor Esat, do Imperial College de Londres, falou um pouco da obesidade, que afeta 641 milhões de adultos, ou 13% da população adulta em 2014. E pode chegar até 20% da população mundial em 2025. Pode passar, por favor, Larissa. E por que eu quis falar da obesidade? Que talvez a obesidade seja a comorbidade, a doença, que mais representa o desequilíbrio do estilo de vida, do bem-estar, da saúde. Por quê? Primeiro, a gente vai trabalhar no paradoxo.
Nunca a humanidade teve tanto alimento como tem hoje. Então, antigamente as pessoas não comiam tanto, porque não tinham mesmo. Hoje em dia tem e todo mundo tem acesso. Só que as pessoas estão ficando obesas, primeiro, falta de exercício físico e compulsão alimentar. São as grandes principais respostas. Claro que tem situações que a doença é inata. A pessoa tem algum desequilíbrio hormonal, alteração genética, que aumenta o hormônio da leptina, que aumenta o apetite. Mas a maioria das pessoas come por compulsão para tentar tampar um vazio que ela chegou. Um exemplo claro, a pessoa trabalhou o dia inteiro, ficou 10 horas fora de casa, trabalhou 8 horas, o transcurso do trabalho, aí chegou em casa, o que ela faz? Ela nem toma banho, tira o sapato, senta no sofá e faz assim, e pega um doce na geladeira, alguma coisa para comer e fala assim, hoje eu mereço. Já parou para pensar como é que essa palavra é perigosa? Eu mereço. Sabe que é isso que você merece? De 24 horas do dia, você comer um lanche calórico no final do dia, sentado para a televisão? Será que é isso que a gente merece? Será que a gente não merece viver plenamente o dia? Fazer o melhor do seu trabalho, ser feliz, acordar feliz, praticar exercício físico? Infelizmente isso é muito comum. Eu já fiz isso, todo mundo já fez. Não, é porque hoje eu mereço. Ou então a pessoa, falta de exercício físico. Não, hoje eu estou tão cansado, hoje eu não vou não. Hoje está chovendo. Eu falo muito também com relação ao exercício físico, mas uma coisa que eu tenho percebido assim, quando eu não quero ir, eu vou. Aí chegando lá, se eu realmente não tiver com vontade, eu volto. Tenta fazer isso. Lá na porta da academia, aí você vai assim, realmente eu não quero muito hoje, não. Hoje está muito cansado, aí você volta. Mas tenta ir. Você percebe que isso é o quê? É uma fadiga enorme. Nunca na história da humanidade a gente teve tantas riquezas. O ser humano nunca ó, pra você ver, a gente está em 2022 depois de Cristo, olha, milhares de anos antes de Cristo ainda. Nunca tivemos tanta tecnologia, nunca tivemos tanta comida, tanto acesso à informação, à cultura, à diversão. Hoje, qualquer pessoa, vou lá no cinema, se quiser viajar, você vai. Antigamente as pessoas nasciam e morriam no mesmo lugar, não comiam coisas diferentes. Hoje a gente tem acesso a tudo, só que a gente não consegue aproveitar, talvez pelo excesso. E esse excesso nos fadiga, nos deixa cansado. E nos deixar cansado, não pratica exercício físico, não come direito e traz o quê? Obesidade. E nas mulheres a obesidade cresceu de 6,4% em 75 para 14,9% em 2014. E por que vocês acham que mulheres são mais suscetíveis à obesidade do que homens? Homem normalmente tem um estilo de vida menos saudável na população. A maioria dos botecos, quando você vê um homem fumando samarina, tomando uma cerveja e vida desregrada. Acabou de sair do trabalho e já para no boteco. Mas a incidência de obesidade é maior ainda na mulher. Já pararam para pensar nisso? O porquê? Tem uma explicação. Primeiro, as mulheres são mais cobradas socialmente do que os homens. As mulheres têm a segunda jornada, trabalham em casa e trabalham o seu trabalho econômico mesmo. Aí tem um aspecto também de competição maior. Mulheres são mais suscetíveis à competição, à comparação uma com as outras. Isso gera o quê? Ansiedade. Segundo ponto, quando as mulheres vão envelhecendo, o corpo delas, principalmente depois da menopausa, vai diminuindo o metabolismo, aí tende a ganhar mais peso. E um outro ponto importantíssimo, porque a obesidade aflige mais as mulheres, aí tem que botar um pouquinho de amor nas minhas palavras, mas que as mulheres são mais duras consigo mesmas. Elas são mais duras com elas mesmas, mais duras consigo mesmo. Aí, em ser duras consigo mesmo, elas tentam fazer dieta e exercício físico. Só que por ser tão duro, ela não consegue sustentar isso por muito tempo. Aí o que elas fazem? Eu preciso de um reconforto. Ou eu desisti, chutei o balde. Aquela coisa de chuta o balde, pega o balde. Aí gera o quê? A obesidade. E a obesidade talvez seja uma das doenças mais perigosas que a gente tem. Por quê? Aumenta o risco cardiovascular, que é o risco de ter infarto, o risco de ter AVC, aumenta o risco de câncer em geral. Já parou para pensar que o maior fator de risco de câncer que tem no mundo não é fumar e não é beber, não. Você quer pensar, eu não fumo, não bebo, não vou ter câncer. Não, o maior fator de risco de câncer é a alimentação. Por quê? O que é o câncer? O câncer é uma célula que adquiriu algum defeito genético e começou a multiplicar errado. Para adquirir algum defeito, ela tem que sofrer algum estresse.
algum estresse químico ou algum estresse de produção. Ela tem que trabalhar mais. É igual uma pinta. Eu gosto de falar sobre câncer falando de pinta. É igual uma pinta. Aí você tem uma pinta suspeita. É uma pinta normal. Aí você fica tritando aquela pinta o dia inteiro, tomando sol nela. Provavelmente ela vai virar um câncer. Ou então você fica exposto a alguma substância química, ela também vai virar algum câncer. Isso são igual nossas células. E por que os alimentos são o principal fator de risco para câncer? Primeiro, uma pessoa obesa, ela consome mais do que ela precisa. Então, a célula vai trabalhar mais do que ela precisa. E a chance de acumular defeitos é maior. E a segunda, que pouquíssimas pessoas falam, justamente porque talvez seja algo impossível de a gente evitar, são os alimentos industrializados. Todo mundo aqui na cesta básica come alimentos industrializados. O arroz, o macarrão, o feijão, o açúcar, a latinha de sardinha, o molho de tomate, são todos alimentos industrializados que têm o quê? Condimentos, que são o quê? Cancerígenos. E, inclusive, agora eu vou atravessar a rua, vou lá no ABC, vou comprar só comida saudável que eu quero emagrecer, cheio de agrotóxicos. Então, o maior fator de risco é a alimentação. Então, a gente tem que ter uma alimentação mais... Assim, mas tem como ter uma alimentação totalmente orgânica? Quase impossível para nós que vivemos na cidade, né? A gente não consegue produzir nosso próprio alimento. André, então é loteria. Em certa parte é sim, mas em certa parte podemos evitar. Como? De novo, estou repetindo várias vezes que o ser humano aprende por repetição. Eu vejo demais isso lá no meu trabalho. Exercício físico, uma saúde mental equilibrada, um ambiente social e familiar equilibrado e com relação à alimentação, comer o necessário. Não comer mais e também não comer menos. Comer o necessário, priorizar alimentos saudáveis, alimentos de origem natural. Se for fruta, legumes, principalmente comprado de sacolão, lavar bastante, passar muita água com sabão, deixar de molho, para tentar eliminar o máximo possível dos agrotóxicos. E o seguinte, o que eu quis dizer com todas essas coisas que eu falei? Que a vida é só um equilíbrio. Tudo na vida é um equilíbrio. Não tem nada que é proibido, sabe? Tudo é o equilíbrio. Algumas coisas você tem que evitar. Por exemplo, uma pessoa, então eu nunca mais vou poder comer bolo de chocolate, nunca mais vou poder comer aquele pernil gostoso. Claro que pode. Eu adoro comer aquela feijoada de domingo. Pode, tem que evitar. Só. Vai todo mundo no churrasco. Vou comer o churrasco. Está todo mundo tomando Coca-Cola, vou tomar Coca-Cola. O que não pode é todo almoço tomar uma Coca-Cola. Entendeu? Tá dando para entender ou eu estou falando rápido demais? Não? Pode passar, por favor, Larissa. Aí, isso aqui são noções de obesidade, né, que é calculado em relação ao IMC. Depois vocês mesmos podem tirar uma foto, eu mando para a Larissa, para ver se vocês se enquadram já em obesidade. É o peso dividido pela altura ao quadrado. Aí vocês vão ver se vocês já são obesos ou não. A maioria da população é. Pode passar, por favor? E o que fazer? Justamente isso, melhorar os hábitos de vida. Pode passar, Larissa? Alimentação equilibrada. Pode passar. Cessar tabagismo, consumo de álcool, que são estressantes químicos, né? Medicamentos também são, viu? Muitas das vezes a gente pensa que remédio é algo inócuo. Não. Medicamento é uma droga como qualquer outra. Dipirona, paracetamol, a pessoa que toma dipirona pode ter uma aplasia medular, pode ter uma disfunção da produção de células sanguíneas. Uma pessoa que usa paracetamol pode ter uma hepatite fulminante. Então, todo medicamento também é uma droga. Então, tem que ser usado com parcimônia. Que, infelizmente, às vezes as pessoas gostam de remédio por mais da conta. E não pode. O remédio deve ser usado quando necessário. Remédios controlados é uma muleta. A pessoa está andando de muleta. Depois a gente vai ter que tirar a muleta. Acontece que as pessoas às vezes não gostam de tirar a muleta, principalmente medicamentos para ajudarem a dormir, para deixar mais tranquilo, mas a gente tem que tirar. E medicamento é até perigoso, assim, se ler a bula de um remédio, né? Que aí você vai ver cada coisa que eles podem contar, mas se a água da copada também tivesse bula, a gente não tomava ela, né? Pode passar, por favor? O exercício físico, para pelo menos 150 minutos de atividade física por semana, na intensidade moderada. E eu falo que o exercício físico tem que ser feito o que você gosta. A coisa pior que tem a pessoa assim, você precisa caminhar. Aí você olha a pessoa assim, nossa, que coisa, eu odeio caminhar, como é que é mandando caminhar? Tem que fazer alguma coisa que você goste. Talvez a pessoa goste de jogar bola no domingo, ótimo, jogar bola no domingo na pelada é ótimo. Além do exercício físico, você tem o aspecto social. Vai falar besteira, vai falar de futebol. É importante, sabe, conversar fiado faz bem. Deixar a cabeça mais leve, tirar um pouco do peso do dia a dia. Então, tem que estar sempre associando essas duas coisas. A pessoa gosta de andar de bicicleta, beleza. O ideal é que passe por uma avaliação médica
para ver se o coração está bom para participar de exercício físico que a pessoa quer, se o componente do aparelho locomotor está ideal, se precisa ter o acompanhamento da fisioterapia, da terapia ocupacional, sabe? Mas exercício físico talvez seja a única coisa que não tem contraindicação. Até a pessoa que recebeu o transplante de coração, fala assim, não, essa pessoa não pode nem andar que o coração dela vai parar. Ela pode fazer exercício físico, dadas as proporções, né? Pode passar, por favor? Olha lá, pessoas felizes, ó. Pode passar. Controlar as doenças prévias. Pode passar. Interessante isso. O que vocês acham? Vou pedir para levantar a mão. Que mata mais no mundo? Qual que é a principal causa de morte no mundo? Quem acha que é pressão alta e diabetes, levanta a mão. Quem acha que a coisa que mais mata no mundo é câncer, levanta a mão. Quem acha que é acidentes? Isso. A maioria das pessoas levantou para acidente, em segundo lugar ficou câncer, mas o que mais mata no mundo é pressão alta e diabetes, em todos os países do mundo. Por quê? Pressão alta e diabetes causam infarto e AVC, que é o que mata. E qual que é o tratamento? O que resolve a pressão alta e diabetes, a hipertensão arterial? Estilo de vida saudável, exercício físico, uma saúde mental boa, um ambiente social e familiar bom. Pode passar, por favor. E aqui algumas orientações que a Bíblia nos dá. É um manual de instruções mesmo, né? Tem indicações lá para tudo. Por exemplo, da pandemia. Quando tinha pandemia, o que Deus falou? Você isola a pessoa. A circuncisão que os judeus fazem é para evitar o câncer de pênis. Sabe que o Brasil é o segundo país do mundo onde que tem mais câncer de pênis? Só perde para a Índia, porque grande parte dos brasileiros não são circuncidados. Vira e mexe, você vê uma criança com fimose, que não tem uma exposição direito, ou até um adulto que tem dor na relação sexual, você vai ver a presença da fimose. E qual que evita câncer de pênis? Água com sabão e boa exposição. Nos judeus é praticamente zero a causa de câncer de pênis. E é algo assim tremendo, né? Às vezes tem que amputar o órgão. E aí eu deixei aqui algumas citações de Provérbios, que é um livro extremamente interessante de ler na Bíblia, porque são 31 provérbios, é um por dia por mês. Então todo mês você pode adquirir sabedoria. E sabedoria útil, aplicável. Filho meu, Provérbios 3, 1 e 2. Filho meu, guarda os meus mandamentos, porque eles te acrescentarão anos de vida e paz. Já viu os mandamentos de Deus? Honra teu pai e tua mãe, que é o que? Honrar a família. Não cobiçará a mulher do outro, não gerará intriga um com o outro, não matarás o outro, porque a pessoa que é assassina, ela tem algum distúrbio de saúde mental que vai piorar. Aceita as minhas palavras e se te multiplicarão os dias. Retém a instrução e não alargues. Guarda, porque ela é a tua vida. Guarda-os nos mais íntimos do coração, porque são vida para quem as acha e saúde para o seu corpo. Então, Deus nos ensina a viver bem todo dia, em todas as páginas da Bíblia. E Jesus mesmo diz, né, que o fardo dele é leve. Então, a gente não pode aceitar ter um fardo pesado, carregar um peso que a gente não precisa carregar. O peso já foi carregado lá na cruz, o sangue já foi derramado. A gente está aqui para viver uma vida em abundância, uma vida feliz, uma vida plena. E a eternidade já começou. Então a gente não somos seres eternos de um reino eterno. Então o que vocês estão fazendo da eternidade? Vocês estão vivendo bem ou mal? Né? Pode passar, por favor, Larissa. Esse aqui é o corpo humano, não é? Pode passar. Esse aqui é a tábua onde foi escrito os 10 mandamentos. Pode passar. Vocês acham que são a mesma coisa? São exatamente a mesma coisa. Quem escreveu as tábuas? Deus. Quem nos fez? Deus. Então, por que na tábua você nunca vê a pessoa escrever uma tábua dentro da Arca da Aliança, não podia tocar, que era um respeito enorme, é uma coisa santíssima? Por que a pessoa se maltrata ou maltrata outro ser humano? Se a gente foi também criado por Deus. E mais ainda, fomos feitos à semelhança dele, somos exatamente igual a Deus. Dá para pensar nisso? A gente é o templo do Espírito Santo. A gente tem um valor enorme. A coisa mais valiosa dessa terra somos nós. E por que o Satanás, o diabo, nos odeia tanto? Porque quando ele nos olha, ele olha a Deus. Olha para você ver como é que é curioso, né? Talvez a gente tem muito mais... Para você ver, para a gente vir na igreja, como é que a gente está todo arrumadinho, fica aqui no altar, fica todo com respeito. Mas talvez você não está se respeitando, e o seu é uma obra muito mais importante do que a igreja, uma obra muito mais importante do que qualquer Bíblia. Que a gente
tem o próprio fôlego de vida de Deus em nós, para nos convidar a nos amar, o amor ao próximo e o amor a nós mesmos, o amor próprio, que está na moda, inclusive, essa palavra, né? Tem amor próprio, tem amor próprio, tem amor próprio. Sabe quem a gente está se amando? Se a gente não está se amando, e como cristão, a gente tem mais que a obrigação de nos amar, né? A gente é exatamente igual a Deus. Deu para entender, mais ou menos? Pode passar, por favor? Pode passar. E eu gosto ainda, né? Eu gostava mais de desenho animado. Minha mãe que fala, né? Adorava, e eu gostava de ver Charlie Brown. Vocês já viram? Charlie Brown e Snoopy. Para quem não lembra, o Charlie Brown era um menino um pouco mais triste.